Glória a Deus. Louvado seja Deus. Eu saúdo a amada igreja com a gloriosa paz do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Amadas e amados de Cristo, abramos as nossas Bíblias no livro de 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Vamos para a nossa meditação nesta noite, a ver aquilo que Deus quer tratar conosco nesta noite. Amém. 1 Tessalonicenses, capítulo número 4. Paulo ele trata da exortação à santidade, à doutrina da santidade, ao amor fraterno, ao amor fraternal e ao trabalho. Santidade, amor fraternal e trabalho. Aqui no versículo de número 1, Paulo diz assim: finalmente, irmãos, vos rogamos, exortamos no Senhor Jesus que, assim como recebeste de nós, de que maneira convém andar e agradar a Deus, assim andai, para que continueis a progredir cada vez mais. Então Paulo exorta a igreja a andar na doutrina que Paulo ensinou, que eles continuem andando dignamente, andando com honestidade, andando com sobriedade, e Paulo tratando com esta igreja para andar na posição a qual Deus tem para a igreja. Paulo apregoou a Cristo, anunciou a doutrina de Cristo, como a igreja aprendeu de Paulo a servir ao Senhor, e Paulo ele pede para que a igreja ande na mesma comunhão, no mesmo pensamento de andar com Cristo. Então Paulo exorta a amada eclesia a andar com Cristo, a andar na presença de Deus para progredir cada dia mais. O homem, a mulher que serve a Cristo, ele progride cada dia mais. Vamos entender essa palavra progredir cada vez mais. O que é progredir cada vez mais? Na vida com Deus, na vida espiritual, na vida reta, uma vida de caráter, de honestidade, de andar com sobriedade, de andar com a sua vida totalmente entregue a Deus. Então todo crente que professa o nome de Cristo, que se aparte da impiedade, que se aparte da iniquidade, que se aparta das concupiscências, né? Porque o crente verdadeiro, ele crucifica a sua carne com as paixões para agradar o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós somos a igreja imaculada, nós somos a igreja irrepreensível, não a igreja adúltera, né? Não a igreja mentirosa, camuflada, com aparência de piedade, com aparência de santidade, mas é tudo farsa. Então, o crente verdadeiro, ele anda na palavra, sem mentira, sem ser vergonhice, né? Ele anda na posição na qual Deus o chamou. O versículo de número 2 diz assim: porque vós bem sabeis que mandamentos vos temos dado pelo Senhor. Então Paulo deu os mandamentos, deu as ordens para esta igreja, deu a palavra de ordem, de servir ao Senhor, de se afastar do presente século, de
afastar-se da comunidade a qual afasta o homem de Deus, que é este século e as suas concupiscências, os prazeres desta vida, a qual ela anda ao contrário às ordenanças da palavra, porque vós bem sabeis que mandamento vos temos dado pelo Senhor. Então Paulo exortava a igreja a abandonar os ídolos, a abandonar as fábulas, a abandonar as filosofias vãs deste mundo para servir a Cristo. Então, se você abandonou tudo, se você abandonou esse presente século, se você abandonou a idolatria, se você abandonou a feitiçaria, se você abandonou o adultério, se você abandonou a prostituição, se você abandonou tudo que não presta para servir ao Senhor, você pode ter certeza que espiritualmente, onde você for, o Senhor é com você. Onde você colocar as plantas dos pés, o Senhor também coloca. Onde você colocar a sua mão, também o Senhor coloca. E você vai progredir cada vez mais em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que a igreja possa progredir cada vez mais em louvor, em adoração, em comover o coração de Deus. Que nós venhamos cada dia crescer cada vez mais na graça, no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O versículo 3 diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. A prostituição aqui, ela significa fornicação. Aqui se fala de vida sexual. Essa prostituição aqui no sentido sexual está falando de uma vida limpa. O crente verdadeiro não fica com frescura com ninguém por aí não. O homem de Deus não fica com frescura por aí, e a mulher que diz que é de Deus também não fica com frescura por aí não, porque tem umas frescas aí no nosso meio e tem uns frescos também. Porque quem é de Deus não fica com frescura com coisa clandestina não. Quem é de Deus é somente a adoração ao Senhor, porque a vontade de Deus é que nós andemos honestamente, que nós venhamos a observar os mandamentos que Deus nos deu, que nós venhamos a nos abster dos manjares, que nós venhamos nos abster da prostituição. Esta palavra aqui significa, prostituição significa de atos sexuais ilícitos, de relações sexuais ilícitas. E tem uns vagabundos que continuam nessas práticas, e está cantando na igreja, está pregando na igreja, não se converte. Se converte, arrependa-se, abandone, porque Deus Ele quer tratar, e Deus vai tratar com todo tipo de iniquidade. Deus arranca fora tudo que não presta. Aquele que usa de engano não fica na casa de Deus. Então Paulo está dizendo claramente que a vontade de Deus é que nós vivamos em comunhão, nós vivamos na santidade, na separação, porque o crente santificado, ele é separado do mundo, ele é separado dos deleites deste mundo, das práticas deste mundo, né? Hoje mesmo eu recebi um convite para participar da festa junina, de tomar quentão, comer cachorro quente e o que mais, batata, não sei o que lá, assada. Aí eu falei: meu filho, venha cá, eu não tenho essa prática, não tenho este costume, porque este costume, esta prática, ela é contra as ordens espirituais que eu recebi do Senhor, o que eu recebi. Você sabe o que significa esta festa? Não. Você conheceu o tal de João Batista? Já ouvi falar. Você sabe o que aconteceu com João Batista? A sua cabeça foi a prêmio, foi decapitado numa dessas festas que veio dar este nome. Então, nós não temos essas práticas. Nós nos abstenhamos desses manjares que são idólatras, que são facciosos, que são tendenciosos a enganar. Então nós, crentes em Cristo, temos o Espírito na nossa vida,
E quando nós temos o Espírito na nossa vida, nós temos o discernimento, nós temos a visão espiritual daquilo que nós devamos fazer, daquilo que nós vamos praticar. Nós somos separados, nós somos santificados, porque o apóstolo Pedro falou que nós somos a geração eleita, somos o sacerdócio real, adquirido e separado para praticar e anunciar as boas novas. Louvado seja Deus. Então, nós não nos misturamos. O crente não se mistura. O crente prega o Evangelho, né? O crente prega: raça de víboras, convertei-vos da ira futura, produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, porque o machado já está na raiz da árvore, no tronco da árvore. A árvore que não produz o bom fruto é cortado e lançado e queimado no fogo. Então, o crente verdadeiro, o crente autêntico, ele não se mistura. Louvado seja Deus. Tem crente autêntico nesta noite aqui, glorifique ao Senhor. Tem crente que não se mistura com as coisas do mundo, glorifique ao Senhor. Nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Nós vivemos nesse mundo, mas não pertencemos a esse mundo. Quando se fala mundo, seu intelectualzinho meia tigela, se fala do sistema governamental, político, religioso que governa este mundo, caído e camuflado. Que o Deus desse século, que é Satanás, cegou os entendimentos dos incrédulos, para que eles não venham ser iluminados para receber a salvação eterna, ditosa, expressiva, gloriosa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a qual merece a honra e a glória. Então, a vontade de Deus é que nós nos santifiquemos, a vontade de Deus é que nós nos abstenhamos da prostituição, né? Se você é um crente, não seja um prostituto não, viu meu filhinho? Porque toda causa tem uma consequência, né? Seja positivo ou negativo, mas tem uma consequência. E às vezes essas consequências podem te doer muito, pode te machucar muito. É perdoado, mas pode te machucar, pode te ferir e pode te causar muitos agravos na sua vida. Se conserte enquanto há tempo, ainda há tempo de se arrepender, ainda há tempo de receber a gloriosa palavra de Deus, há tempo de lavar as nossas vestes no sangue salpicado na cruz do Calvário de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Há tempo de reconciliação, há tempo de nova aliança, há tempo de você buscar ao Senhor. Vós que tendes sede, vinde às águas, comprai sem dinheiro, vinde às fontes das águas vivas de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje Ele quer dessedentar a sua sede espiritual, hoje Ele quer lavar as suas vestes, hoje Ele quer arrancar os andrajos podres e colocar vestes novas na tua vida. Ele quer modificar o teu caráter, Ele quer colocar na tua vida uma nova unção, Ele quer te revestir de poder e de glória, quer calçar os seus pés no sapato da salvação, quer colocar capacete de fogo sobre a tua cabeça, para que você possa resistir às astutas ciladas do adversário, que veio para matar, roubar e destruir, ponto e vírgula. Mas o nosso Deus veio nos dar vida e vida com abundância, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Aí Paulo fala assim no verso 4, para mim, para você, para a igreja, para os crentes. Aqui é para crente, para quem já aceitou a Cristo, porque quem não aceitou a Cristo já pertence ao nosso lar. Que cada um de vós saiba possuir o seu vaso. O que é o vaso aqui? É o corpo. Que cada um de nós saiba possuir o nosso corpo em santificação e honra. Guarde teu corpo. Teu corpo não é para nenhum malandro ficar tocando nele não, viu?
Teu corpo não é uma vagabunda para ficar tocando nele, não. Tá? O teu corpo é para santificação, é para honrar o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Honre a Deus com os teus membros, honre a Deus com o teu corpo, santifique. Olha o que aconteceu com o menino José do Egito. Menino José fugiu, pagou um preço muito duro, talvez chorou muito, ficou muito triste, abatido, angustiado, pensando que não teria mais perspectiva de vitória, não via o horizonte à frente. Mas aquele que sabe contar os teus dias, aquele que sabe a tua estrutura e na sua presença, ele sabe até onde você vai chegar. Santifique o teu corpo a Deus, porque ele vai te colocar em lugar de honra. Em lugar de honra. Honra o Senhor, que ele vai te colocar em lugar de honra. Que cada um de vocês saiba possuir o seu corpo, esse vaso que é derramado o óleo, que é derramado o Espírito sobre a sua vida, para que você honre a Deus, para que você glorifique a Deus com a sua vida, que você glorifique a Deus com as suas obras, que você glorifique a Deus com o teu testemunho nesta terra, porque o Senhor, Ele quer te levantar para ser profeta desta última geração, desta geração corrompida, dessa geração depravada, dessa geração perversa, pecaminosa, horrenda diante de Deus. Deus quer te usar vaso, Deus quer te usar homem, Deus quer te usar mulher. Se coloque à disposição, abra teu coração, abra o teu entendimento, para que Ele possa depositar nesse vaso a sua unção e a sua glória. Aleluia. Receba a unção de Deus para a sua vida, receba de Deus poder para você vencer as tentações, receba poder de Deus para você pisar nas serpentes e nos escorpiões, receba poder de Deus para você pregar o Evangelho, receba poder de Deus para você curar os enfermos, receba poder de Deus para você pisar nos demônios, receba poder de Deus para você continuar a sua peregrinação aqui nessa terra. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Saiba possuir o seu vaso em santificação e honra. Versículo 5: não na paixão de concupiscência. O que significa a palavra concupiscência? Pecado, desejo. A concupiscência, ela nasce na mente do homem. Não, primeiro a concupiscência nasce nos olhos. A concupiscência dos olhos, o homem olha e cobiça. A concupiscência. Depois a concupiscência vem para o coração. E quando entra no coração, o camarada ele tenta planejar e colocar em prática a concupiscência. Aí quando a concupiscência é feita na prática, aí o pecado é gerado. E o pecado sendo gerado, ele causa a morte. Então, não na paixão da concupiscência, como os gentios. Como se fala aqui os gentios? Aqueles que não conhecem a palavra, como aqueles que não andam na verdade, porque eles viviam em todo tipo de prática imoral. Quando se fala prática imoral, não está taxando somente por vida sexual, mas a vida de caráter. Tem muita gente que não tem caráter, essa é a grande verdade. Muitos não têm caráter, muitos se corrompem por um prato de lentilha, como aconteceu com Esaú. Muitos vendem a sua bênção por migalhas, porque é mau caráter, e mau caráter Deus não abençoa. Aleluia. O crente não pode ser mentiroso e mau caráter. Fale somente a verdade, porque se você continuar falando mentira, você acarreta a maldição para a sua vida. Saiba de uma coisa: as palavras que saem da sua boca, ela não volta, e quando ela sai, ela tem um efeito. E no mundo espiritual abre-se portais, abre-se legalidade para trabalho,
Falei para um rapaz hoje, eles estão aqui, os demônios estão aqui, só que os seres angelicais também estão aqui, todos eles estão aqui no combate. Escolhe para onde você apontar. Se você andar na mentira, eles estão aí para te destruir, mas se você andar na verdade, os outros seres angelicais do bem, eles são espíritos ministradores, e no momento do aperto, no momento da luta, quando o Satanás se levantar, quando o incircunciso se levantar, quando o demônio tentar destruir, ele entra em redor de ti e guarda-te como se fosse um muro de fogo. Ele te defende do adversário. Aleluia. Então não entregue os seus pensamentos ao diabo, as suas vontades ao diabo. Agora o Salmo de número 37, eu não sei se é o verso 4, se é o 4 ou 5, mas está por lá. Aí ele fala assim, ó, deleita-te também no Senhor. O que é um deleite, minha filha? O que é um deleite? É um desejo, é uma vontade, às vezes, opa, se quiser, precisa realmente. Aí o salmista também fala, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Amém? Se deleita no Senhor, entrega a Ele. Vê se é 37,4 aí. Aleluia. Salmo, eu falei 37,4. Louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor, que merece a honra, a glória, o louvor para toda a eternidade. De eternidade a eternidade, Ele é Senhor e Senhor por excelência. Aleluia. Não é não, né, meu irmão? Aleluia. Eu sei que é por aqui. É o 4, 37,4. Leia para mim. Porventura o Senhor teu Deus terá ouvido. Não. Salmo 37. Eu falei 37? Eu falei Salmo o quê? 37,4. Por gentileza, leia para mim. Está aberto aí no 4? Leia para mim. Deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Repete para mim. Está aberto aí não? Sim, deleita-te também no Senhor, e Ele te concederá o que deseja o teu coração. Então, o teu desejo tem que ser para o Senhor. Deleita nele, e Ele concederá o desejo do teu coração. Veja só o que diz o versículo 23 do Salmo 37. Aleluia. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e Ele deleita-se no seu caminho. Amém? Glória a Deus por isso. Amém? Tudo é uma consequência na nossa vida, não é? É tudo que você plantar, você vai colher. É lei de semeadura, né? Então, se você se deleitar no Senhor, você vai colher as bênçãos de Deus na sua vida. Agora, se você se deleitar nas suas concupiscências, meu filho, aí você vai de mal a pior. Agora, se você observar a palavra, aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, o que ele falou? Você vai cada vez melhor, cada dia melhor. Então nós temos que estar sempre na presença de Deus, crendo que Ele é poderoso. Glória a Deus por isso. O versículo de número 6 diz assim: ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum. O que tem de crente mentiroso, falso, né? Que toma proveito e engana as pessoas, né? Engana para tirar proveito. Agora fala, eu com uma vozona bonita dessa, é a voz bonita? É lógico que é bonita, todo mundo fala com a vozona bonita dessa, né? Não sou de se jogar fora, tenho um conhecimento bíblico muito profundo. Você acha que ele está falando aqui só para aqui? Só aqui? Não, mas, filho, se eu fosse um mercenário, né?
Se eu fosse um mercenário, não estaria aqui não estaria passando todas as provas que eu passo não, porque capacidade Deus me deu, o som Deus me deu, graça Deus me deu. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque Deus me plantou, foi aqui. Foi aqui que Deus me plantou. E quando Ele não me quiser mais aqui, Ele me tira para onde Ele quer. Não te interessa, nem a mim. Tira para o outro lado, já leva direto para Ele. É um dos dois lados. Eu preferiria ir direto para Ele, porque estar com o Senhor é bem melhor, né? Se o Senhor me tirasse hoje, eu glorificaria. Eu já pedi para Deus me tirar. Prefiro estar com o Senhor do que estar aqui, porque eu tenho certas pessoas que é difícil para mim. Dá mal com o temperamento que eu tenho, é difícil. Mas eu prego a verdade, eu não minto para ninguém, né? Não fico enganando ninguém. Eu fico falando a palavra do Eterno. E eu não estou preocupado em agradar ninguém, porque quem tem que agradar é político mentiroso. Eu não sou mentiroso, eu não sou político, eu sou ministro de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu tenho que pregar aquilo que o Senhor manda, aquilo que a palavra manda. Se você é um homem de Deus, se você é uma mulher de Deus que está me ouvindo aí, eu sei que tem muitas pessoas me ouvindo, eu sei que tem, dá para ver aqui fora os curiosos que estão me ouvindo, né? Se você é ministro de Deus, se você é pregador do Evangelho, pregue a verdade, não negocie a verdade. O certo é certo e o errado é errado. Proclame a Cristo. Está escrito: perturbai todos os moradores da terra, tocai a buzina em Sião. Aleluia. Quando se fala tocar a buzina, é um sonido, um barulho muito grande. Perturbai todos os moradores da terra. Pregue o Evangelho a tempo e a fora de tempo. Exorte, redargue, mas pregue a palavra verdadeira e honesta. Aleluia. Ninguém obrigue ou engane irmão em negócio algum. Vai querer enganar o crente? Vai, seu Cristo, vai mexer, vai ver que você vai parar. Ninguém oprima ou engane o seu irmão em negócio algum, porque o Senhor é vingador de todas estas coisas. O Senhor é vingador de todas essas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. O Senhor é vingador. Irmão, você tem um Deus na sua vida. Aleluia. Glória a Deus. Falava para um jovem essa semana, e ele falou: então me enganaram a vida toda. Eu falei: te enganaram. Te enganaram, meu filho? Te enganaram. Não enganaram. Comece a ler a Bíblia que você vai saber. É mesmo, marque um dia, vamos conversar, vamos estudar. Então eu fui enganado, porque isso aí não existe. Não existe no Senhor. Não existe A, não existe B, não existe D. O que existe é só o Senhor Jesus Cristo. E quem partiu daqui não tem mais contato com este mundo daqui. Quem foi daqui já foi lá para a eternidade. E quem estava na eternidade, que é o Senhor da glória, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, os seres ministradores, que são das ordens angelicais, e nós, os crentes, é nós que fazemos a obra, né? Porque quem já morreu não tem como voltar aqui para falar alguma coisa para tu, ok? Não tem. E quem morreu não vira santo, porque santo sou eu, é você, somos nós que professamos o nome de Jesus. Porque a Bíblia fala para nós nos santificarmos, né? E separarmos deste mundo. E o Senhor é vingador. Não mexa com aquilo que tu não conhece, com as coisas espirituais. Nós temos um Deus vingador de todas estas coisas, como também antes vos dissemos e testificamos. Verso 7. Porque não nos chamou Deus para a imundícia. Deus não te chamou para você ser um imundo. Até aquilo que você come, meu filho, preste atenção. Aquilo que você faz, Deus não te chamou para a imundícia, não. Deus te chamou para a santificação. Deus não nos chamou para a imundícia, mas para a santificação. O que significa santificar-se?
separar-se, abster-se dos manjares, abster-se das obras que é contrária às ordenanças da divindade. É abster-se, né? Então Deus não te chamou para você ser um imundo, não é para profanar o vaso que você tem. O vaso, o corpo, não é para ser profanado, né? Vou repetir, não é para nenhum vagabundo ficar pondo a mão no teu corpo, e nenhuma vagabunda. O teu corpo é de Cristo. Você não é imundo, você é santo. Agora, se você está nessas práticas, então é imundo, tu é imunda, né? Então é o momento de nós analisarmos e buscarmos a Deus para termos firmeza, para estarmos prontos, com o cajado na mão, calçado nos pés, não é isso? Sapato nos pés e cajado nas mãos, e vamos cingir, porque nós vamos sair do Egito. Nós vamos sair do Egito, porque o anjo destruidor vai vir aí, e o Senhor vai nos tirar do Egito. O Senhor manda dizer: calce sapato nos teus pés, sapato espiritual, sapato de fogo, cajado na mão, palavra de Deus, aleluia, lombo cingido, vigilante, sóbrio, honesto, porque o rei está voltando. O rei está voltando. Ele está voltando, e ele te espera que você esteja pronto, porque o noivo vem aí, e aqueles que não tiverem azeite nas suas lamparinas vão ficar. Não seja necio, não seja louco, seja prudente e espere o aparecimento triunfal de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Verso 8: portanto, quem despreza isto, não despreza o homem, mas sim a Deus, que nos deu também o seu Espírito Santo. Quem despreza a palavra, quem despreza o Evangelho, não está desprezando ao homem, mas está desprezando a Deus, que nos deu o seu Espírito Santo. Se você conservar o seu vaso purificado, o Espírito Santo está na sua vida. Sansão, quando delatou aquilo que ele falou para Dalila, e ali a Bíblia fala claramente que ele falou: a minha força está nos meus cabelos, porque eu sou nazireu de Deus, é voto para todo sempre, eu sou ungido do Senhor, ninguém pode tocar em mim, eu sou ungido, eu sou separado lá do ventre. Deus apareceu à minha mãe, e ali ele falou para minha mãe e para meu pai Manoá que eu seria nazireu de Deus. Meu cabelo, que tem 7 tranças, é para a glória de Deus. Eu estou sentindo tanta unção, eu sou ungido, aleluia. Mas o ungido, ele não vigiou, né? Não vigilou, e infelizmente, quando não vigia, pode morrer, e pode morrer espiritual, aí vai para o outro lado. Mas graças a Deus que Sansão teve tempo de arrependimento e teve tempo de reconciliar-se com Deus. E ali, quando a mulher cortou os seus cabelos, cortou as 7 tranças, a Bíblia fala que ela gritou: lá vem os filisteus, e Sansão: agora fugirei desta vez, como fugirei das outras. E quando ele tentou, a Bíblia fala que o Senhor já tinha saído dele. O Senhor já tinha saído dele. Então, quem é que comandava a vida de Sansão? Deus. Porque o Espírito de Deus apossava possantemente de Sansão. Davi, quando recebeu a unção através das mãos do sacerdote Samuel, o profeta Samuel, a Bíblia fala que o Espírito de Deus se retirou de Saul e se apossou possantemente de Davi. Então cuida da tua vida espiritual, viu? Cuide dela. Está bonita a palavra, não está, minha filha? Está bonita, sempre está bonito, né? Porque eu estou falando a Bíblia
aqui para você, né? Não estou contando uma historinha. Então, cuide da sua vida espiritual. Cuide, porque ela é mais importante do que trilhões. O tal do Elon Musk, é assim que fala? Elon. Diz que o miserável chegou a 3 trilhões. Diz que o miserável chegou a 3 trilhões. 3 trilhões. Diz que é o primeiro miserável a atingir 3 trilhões, né? Apocalipse 17, Apocalipse 3:17. Tu diz que é rico, enriquecido, mas tu não sabes que tu és um pobre, é um miserável, é um cego, é um nu. Esse miserável atingiu os 3 trilhões, é trilhão? É? Trilhão? 1 trilhão, né? É 1 trilhão. Passou do bilhão, chegou no trilhão. E aí? Será que essa mosca já aceitou Jesus como Salvador? Será que ele reconhece o senhorio de Cristo? Se não reconhecer o senhorio de Cristo, é pobre, é cego, é miserável e é nu. O Marcos Nascimento foi deputado federal no ano de 94, 95. Ele teve a oportunidade para orar pelo presidente Fernando Henrique Cardoso. E quando ele orou para o presidente Fernando Henrique Cardoso, sociólogo e tantas outras coisas, um homem culto, inteligente, né? E quando ele orou, ele falou assim: se o Senhor não aceitar a Jesus como Salvador, o Senhor, com todo o seu conhecimento, com toda a sua bagagem, o Senhor vai para o lado de fogo e vai para o inferno. Agora, se o Senhor aceitar Jesus, com a posição ou sem posição, o seu nome é escrito no livro da vida. Hoje, Fernando Henrique está com 96 anos de idade, não sabe nem quem foi mais presidente da República. Não lembra de mais nada. Pobre homem. É? Pobre homem. E aí? Eu penso assim: quem serve a Cristo não morre dessas coisas, não. Não vem com essa conversinha fiada, não. O crente não morre disso, não. Morre, não. O crente, os crentes, quando morrem 90, 98 anos, está tão lúcido, né? Pastor Teodoro Tocaniuque, que abriu esse trabalho de missão aqui em Tupã, com 97 anos de idade, quando ele faleceu, com 97 anos de idade, ele deu recomendação para o próximo pastor que ia assumir o lugar dele. Ele já estava no lugar dele, né? Em exercício. Ele deu recomendação para ele e para o filho dele, que era político na cidade. Deu recomendação dizendo: continue firme e fazendo a obra de Deus. Que quando as almas se converterem, quando eles precisarem, orem e perdoa eles. Eu nunca vi um homem de Deus morrer sem memória. Isso é mentira. Porque Paulo fala: combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, o que me resta é receber a coroa incorruptível, que me dará o santo juiz naquele grande dia. Haverá o dia da prestação de contas. Naquele grande dia, não somente a mim, olha que coisa linda, mas todos que amam a sua vida, que esperam. Você ama Jesus? Então continue firme, em nome de Jesus. Agora o versículo 9, Paulo ele fala sobre a exortação, a prática do amor fraternal. O que é a palavra fraterno? O que significa fraterno? Amor de irmão para com irmão. Amor fraterno, amor de irmão. Amor de irmão para com irmão. O amor verdadeiro. O amor que você ama o irmão. Então Paulo está falando aqui do amor fraterno. O versículo 9. Louvado seja Deus. Aleluia, glória a Deus. Quanto, porém, a caridade fraternal, como se fala caridade, fala de amor, o amor fraternal, não necessitais de que vos escreva, visto que vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns
aos outros. Então essa igreja tinha essa prática, viu? Irmã Helena, essa igreja tinha essa prática de amar um ao outro. É o que está faltando nas igrejas cristãs: amor fraterno, se preocupar, né, com a necessidade do semelhante, do vizinho, né? O irmão precisa, atende ele, cara. Não fica com frescura, não endurece seu coração. Se você puder atender e você tem a ferramenta, atenda, porque Deus é poderoso para te abençoar, para abrir portas, né? Deus é poderoso para te honrar na terra. Seja amoroso fraternalmente, ajude, né? Se você tem condições de ajudar, ajude, né? Não abra a tua língua, a tua boca com essa língua porca, não, né? Abra a tua boca e use esta língua para glorificar a Deus e para abençoar os nossos semelhantes. Então essa igreja não tinha necessidade de ser instruída, porque essa igreja era uma igreja firme, era uma igreja alicerçada, uma igreja solidificada sobre a rocha. Coisa linda, né? Então era sólida, né? Tinha substância, como dizia uma irmã que era aqui da igreja, tinha tutano. Essa igreja era firme no procedimento, firme na palavra. Verso 10: porque também já assim o fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, que ainda nisso continueis a progredir cada vez mais. Então era costume dessa igreja. Você vê o que Paulo está dizendo aqui? Porque também já assim fazeis para com todos os irmãos que estão por toda a Macedônia, exortando-vos, porém, que ainda nisto continueis, ato contínuo, continue a progredir cada vez mais. Que coisa linda, que coisa gloriosa, cada vez mais. Em nome de Jesus, progrida. Em nome de Jesus, receba as bênçãos de Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Receba a bênção de Deus e progrida, meu querido. Aprenda a progredir com Jesus, aleluia. Qual é o teu sonho? O Senhor é poderoso para realizá-lo. Qual é a tua petição? Qual é o teu requerimento? Dar-se-á, pedir-se-vos-á e dar-se-vos-á. Em nome de Jesus, Ele é poderoso para realizar esta obra na sua vida, cada vez mais. Olha o que precisa na vida dos crentes aqui, no verso 11. Procureis viver quietos. Quando se fala viver quieto, não é para você fechar a boca, não. É para você viver tranquilo e ficar na dependência de Deus. Saber que o Senhor é galardoador daqueles que buscam. Procureis viver quietos, tratar dos vossos próprios negócios, né? Daquilo que é honesto, viu? E trabalhar com as vossas próprias mãos, como já vos temos mandado. Então, que você possa ter uma vida quieta, sossegada. Não fica contando para o vizinho, não. Não conta não, meu filho. Fica quieto, seja sábio. Se Deus te abençoou, conta testemunho para a obra de Deus, mas não conta para o incircunciso, não. Fica com a boquinha fechada. Trata dos teus próprios negócios, né? Trata aí na prudência, seja cauteloso, né? Se o Senhor te abençoar, seja cauteloso, sai falando para qualquer um, não. Trabalhe com as mãos, para que Deus venha te abençoar, como já temos mandado. Louvado seja. Então tem essas ordenanças para nós finalizarmos o versículo 12. Para que andeis honestamente com os que estão de fora. O que é aqueles que estão de fora? Andais honestamente com os que estão de fora. Os não crentes. Porque eles estão nos observando, né? Você já percebeu que esses miseráveis falam da gente? Se a gente anda bem, eles falam. Se anda mal, eles falam também do mesmo jeito. Eles falam da gente, né? Aí quando eles não têm o que nos acusar, fica apontando para o nosso Deus, né?
Então, aí Paulo fala, procurar e viver honestamente para com que aqueles que estão de fora, porque eles sabem. Quando o homem é de Deus, quando a mulher é de Deus, onde eles debaterem, vai prevalecer. Agora, se o camarada diz que é de Deus, só fica falando coisa errada, como que ele vai debater, né? Como? Tem um irmãozinho aqui, que até veio nos dias aqui, e o irmãozinho agora, um dia ele prega Cristo, outro dia ele joga baralho, dá truco no meio da... Aí eu fico, olha irmãozinho, como que tu quer ser pregador desse jeito, né? Tu se mistura com os ímpios, tu chega no meio dos crentes. Você fica na roda deles ou na nossa roda, você tem que escolher lá ou cá. Aponta para um lado, dá um tiro e vai. Você não pode jogar nos dois times, porque você zomba de Cristo. E por causa desse cara, eles zombaram de Cristo, porque o camarada, vem cá. O outro, não, vem cá. Aí eu já sou grosso e estúpido, eu falei, nem que a sua mãe me convidasse, eu ia sentar aí. Já falei assim pro cara, ele já, né? Falei, mas nem que a tua mãe viesse aqui me convidasse, eu não sentaria aí com vocês. Então, a gente tem que ser honesto naquilo que Deus propôs na sua vida. Se você é honesto, se você prega, se você é digno, nenhum demônio, os demônios, eu falo, pode levantar Satanás, pode levantar os principados e as potestades, para usar qualquer demônio que dá lugar para ele, cai por terra. Porque quem prevalece, a última palavra é daquele que justifica a tua vida e a tua alma, que é Deus. Ele é o teu sustento. Procurai viver honestamente para com os que estão de fora, e não necessiteis de coisa alguma. Então Paulo está falando que essa igreja aqui não necessita de coisa alguma. Os irmãos eram pobres, né? Essa igreja era pobre. Pobre igual essa nossa igreja aqui. Não tinha recurso. Aí Paulo fala, né? Não necessitei de coisa alguma. Por quê? Porque essa igreja, a pobreza material dela era apenas material. Mas o que supriu essa igreja era a riqueza espiritual que havia na vida dos irmãos. A honestidade, Cristo, né? O esplendor da glória de Cristo na vida dele. É a coisa mais linda. Irmão, está difícil hoje, nesses dias, você apontar para alguém e dizer, olha que coisa mais linda, aquele ou aquela, porque dá para ver a glória de Deus na vida. Está difícil. O brilho, o sorriso de Cristo. A gente está vendo uns falsos aí, que eu vou contar uma coisa para vocês, a gente vê que é falsidade mesmo. Não tem espírito, nada. É o momento de nós nos unirmos em Cristo e vivermos esta nova etapa da igreja, esses últimos dias que a igreja atravessa na terra, a qual o seu dono virá novamente buscar o seu povo. Louvado seja Deus. Aí na próxima oportunidade nós vamos falar que Cristo vai buscar o seu povo. Aí nós vamos concluir o livro de 1 Tessalonicenses, do capítulo 4, versículo 13, do capítulo 5 até o versículo 28, estaremos concluindo, se assim for a vontade de Deus, e se assim nós estivermos aqui nessa terra ainda com vida e com saúde, porque hoje nós perdemos um companheiro de trabalho, com 52 anos de idade, né? O rapaz, quando ele começou a passar mal, queriam levá-lo para o hospital e ele não foi. Aí foi embora para casa. Aí teve um infarto fulminante e morreu, né? Morreu com 52 anos de idade. Então a gente tem que nos preparar, porque Cristo está voltando e em breve estaremos com Ele para toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor, agradecer ao nosso Mestre por sua bondade, por sua misericórdia na nossa vida. Se santifique, amado e amada, santifique o Senhor, busque Ele de todo o teu coração, porque Ele vai conceder o desejo do teu coração. Deleita nele, não nos prazeres dessa terra, que são passageiros. Seja como Daniel foi. Daniel esteve na Babilônia corrupta, mas Daniel não se corrompeu na Babilônia. Daniel viveu na Babilônia, mas Daniel não estava na Babilônia praticando as obras que Babilônia praticava. Daniel fez a diferença em Babilônia. Não é diferente a sua vida e a minha. Nós estamos nesta Babilônia, e aqui nós não vamos
nos corromper, porque nós decidimos a não se corromper e a servir ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, no nome de Jesus, meu